Nós vamos falar de uma nação hoje. 1 Pedro, por favor, você abra em 1 Pedro, capítulo de número 2, do versos 9 e 10. Está projetado. Eu gosto de ler a Bíblia. Eu não uso tablet, não uso, porque eu gosto do livrão velho. Entendeu? Para aqueles que não têm Bíblia, o texto está escrito na tela. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e o versículo 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vós sois nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que povo é este? Que povo é este? Senhor, essa é a tua palavra, nós a lemos sempre com reverência, respeito, temor, tremor, para que dela não nos desviemos e que ela seja como uma bússola que numa pregação em que falamos milhares de palavras, que ela não seja distorcida e que ela não seja também usada de forma superficial. Pedimos que nesta noite, que antecede o último mês, antes das eleições do nosso país, que o Senhor nos mostre como que o Senhor vê uma nação e como que o Senhor nos vê como a tua nação dentro de cada nação. A tua igreja é a tua nação. O teu povo são os seus cidadãos. Nós não somos deste mundo. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos selados com o selo de propriedade de Deus, daquele que nos tirou das trevas e nos conduziu para a sua eterna e doce luz. Abençoa-nos nesta noite e também dá-nos direção para que estejamos no centro da tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Povo de Deus, diga amém e podem assentar-se, por favor. Hoje decidi trazer esta mensagem do penúltimo domingo que antecede a setembro, que é o último mês para a preparação das eleições do nosso país. Pensei um pouco sobre o que é nação. Há uma matéria muito boa hoje na Folha de Estatística, dando um quadro de como vão os 26 estados, ou 27 com o Distrito Federal. Eu perco um pouquinho aqui no número da situação do país. Como está o nosso país? O nível de saúde, nível de segurança, nível de educação, nível social, quem come, quem não come, quem veste, quem não veste, como vai esta nação? Todas as nações passam por crise, todas. Eu cheguei quinta-feira de Portugal, que é a nossa pátria-mãe, por assim dizer. E claro que eu pisei em terras que já eram um país 1000 anos antes do Brasil ser descoberto, 1500 anos antes do Brasil ser descoberto. Nós somos uma nação nova. O Brasil tem 518 anos. Estados Unidos, desculpem. Os Estados Unidos têm 500 e tantos anos também. Os países da África têm menos de 50 anos. A África foi solta pelos poderosos que a exploraram e tiraram tudo deles, até o povo, vendido como animais, como escravos, e mandado para outros países. E na cultura protestante, não cito a linha do protestantismo que segue isto, porque isso seria uma desonra para eles, e eu os honro, mesmo não concordando com tudo. Diziam os teólogos daquela época que não havia problema em tratar os negros
como animais, porque negro não tinha alma. Era pregado isso nos púlpitos das chamadas igrejas históricas. Negro não tem alma. É como cachorro, cavalo e vaca. Não é necessário, então, pregar-lhes o evangelho, porque o evangelho não é para o corpo. O evangelho é para a alma. Demorou para que a ficha caísse e esta pregação fosse combatida, e nós temos crédito no combate disto, porque dois grandes pregadores foram os iniciantes dessa teologia, que todo ser que respira, no sentido de respiração, vem de pneuma. Pneuma no grego significa ar, por isso que o pneu chama pneumático, um pneu cheio de ar, significa ar. Ar vem de alma, que do hebraico é ruach, que significa vento, sopro, ruach. Portanto, todo ser que respira desta forma é criado à imagem e semelhança de Deus. Os dois grandes pregadores que levantaram essa tese, que eles tinham alma, que eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, foi um homem chamado George Whitefield e o nosso Wesley, que começaram a bater nessa tecla, que vem produzir a proclamação e a libertação da escravatura, que vem, então, pós-reforma protestante, muito pós-reforma protestante. A reforma protestante fez 500 anos, quase a idade do Brasil. Por 300 anos, os protestantes acreditavam que negro não tinha alma. Não tinha alma. E por isso podia tratá-los como os tratava, sem nenhum peso de consciência. Muito bem, aonde vamos hoje à noite? Hoje à noite eu quero falar o que é uma nação. O que é uma nação? E a única referência neotestamentária, nós temos referências no Velho Testamento, porque os judeus vêm muito antes de tudo e de todos, mas no Novo Testamento, uma das poucas referências sobre a nação é esta, de Pedro referindo-se à igreja que se formava e não tinha muita definição. Eram chamados de peregrinos, eram chamados de forasteiros, eram chamados de o povo do caminho, mas ainda não tinha, eram chamados o povo da dispersão, mas ainda não tinha um nome. E Pedro, então, ele morre logo depois, ele escreve essas duas cartas, e numa delas ele se refere aos crentes que estavam na diáspora, junto com os judeus. E ele escreve dizendo: vós sois uma nação. Vós sois uma nação santa. Vós sois um povo que tem dono. É interessante nessa expressão. Vós sois um povo que tem dono. Vós sois um povo de propriedade exclusiva de Deus. Vós sois uma nação santa. O Império Romano dominava, era o dono das nações. O próprio Israel havia deixado de ser uma nação livre e era uma nação escrava, subjugada. É no meio do poder do Império Romano, anos 70, 75, que estas cartas de Paulo e Pedro aparecem como âncora para as igrejas. Então Paulo vem e define para esse povo que não sabia quem era, porque esta nação não os queria, os judeus muito menos, Roma os perseguia, e ele então levanta esta terminologia política. O termo é político. Uma nação, nós vamos dizer como se forma uma nação. Ele diz: mas vós sois, vocês não são peregrinos só, vocês não são uns apátridas, vocês são uma nação, vocês são o povo que tem dono, vós sois propriedade exclusiva de Deus. E esse texto enche a alma da gente, mesmo depois de todas as libertações. Há poucos povos cativos hoje, não chega a uma dúzia, mas hoje há, só na ONU, mais de 200 e tantas nações representadas.
a maioria delas vem de 1950 para cá, pós-Segunda Guerra Mundial. A África, que era colônia da Bélgica, colônia da França, colônia da Inglaterra, colônia eu vou parar por aqui, do Portugal. Portugal tinha um bocado de colônia, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, eram terras de Portugal. Essas nações, Espanha era dona de um pedaço da terra. O Tratado de Tordesilhas diz: daqui para baixo é de português, daqui para cima é de espanhol. Agora se reúnem todos na ONU como uma só nação, como um povo só, que tem direitos e responsabilidades, que tem o direito de respeitar o direito do outro. E aí vem uma pergunta que eu dizia ao pastor Fábio, da diferença entre a igreja do lado de fora, dizíamos ele, porque quando você viaja, o mundo lá está mais adiantado do que o nosso, mas às vezes está tão podre ou mais do que o nosso, porque foi a primeira vez na minha vida que eu vi um homem beijar outro homem, assim, no público, mas dá aqueles beijos que os beijos de Hollywood e da Globo perdem para o beijo dos dois. Dois barbudos com cara de jumento. Dois barbudão. Assim numa estação de trem, ou seja, no ar livre. Os dois dão um daqueles saca-rolha. Aquele saca-rolha. Sabe o que é o saca-rolha, né? Aquele que quando o senhor faz... Puff, e o cara grudou de novo e deu. E eu aqui olhando para o vidro, eu fiquei... Como diz a música popular antiga, eu tenho dado tem só, que quem me olha nem me vê. Eu tive vontade de não me ver olhando naquele espelho, mas eu olhei de novo. E os bichos estavam grudados. Até que depois eles desgrudam e faz assim, um para o outro. Borboletinha bateu asa. E eu disse, e o pastor colega meu, onde eu estava hospedado, ele me chama de Capo. Ele disse: Capo, viu? Falei: vi. Mas não pergunta se eu gostei, eu não disse isso a ele. É claro que nós só ficamos. O que nós precisamos entender é que a igreja, disto que restar de igreja, daqui até a volta do Senhor, nós seremos uma nação dentro das nações. Pegue o que eu quero dizer. Nós seremos um outro povo dentro destes povos. Nós teremos que ser separados. Nós precisamos criar, como os americanos fizeram lá no oeste, os seus fortes apaches para se esconder dos ataques de fora. Nós precisamos criar as nossas redomas de proteção para educar os nossos filhos e, se já estiverem educados, educar os nossos netos e os nossos bisnetos. Porque o que vem pela frente será muito pior do que o que está se apresentando por aí afora. A decadência, o desrespeito, a imoralidade, e não é só no aspecto de sexo, é a questão da dignidade humana totalmente chafurdada hoje, sem respeito, de homem para com homem, de cidadão para com cidadão, de filhos para com os pais, pais para com os filhos. Isso tudo está sendo jogado numa lama de chamado nova moralidade, nova cultura. Acabei de ler o livro Homem Sapiens. Eu nem recomendo, porque eu acho que é um livro fantástico, mas ele é muito indigesto, porque ele mexe em algumas coisas da nossa formação que ele prevê. Que o Deus deste século, que é o próprio homem, será o destruidor de si mesmo em alguns 50 anos ou 100 para frente. E eu não creio nisso. Eu creio que o desmanche desse negócio será feito com a volta do Senhor Jesus, com o arrebatamento da igreja e com a destruição do anticristo, quando este mundo será transformado numa grande lava incandescente. Diz o próprio Pedro que o que está reservado será consumido pelo fogo e será o juízo de Deus. Eu não creio numa destruição da evolução. Eu creio na destruição pela involução.
da moral, do caráter, da seriedade, do compromisso, que vai se corrompendo até o ponto de a ira de Deus. Como diz no livro de Gênesis, que Deus se arrependeu de ter criado o homem e decidiu destruir a geração adâmica e gerou a nossa, que é a geração noética. Essa geração de Noé já cria náuseas e nojo no nariz de Deus, na face de Deus, por isso e por aquilo, e pelo pior que está acontecendo, sem que nós saibamos, como na chamada engenharia genética, quando o homem está com a pretensão de robotizar homens, ao ponto de nós nos transformarmos somente em coadjuvantes da história, e o mundo ser então conduzido por máquinas, por essa chamada engenharia técnica, e nós passaremos a ser conduzidos pela chamada engenharia genética. Mas isso é outra praia, ela é muito mais acima do que poder pregar para um auditório que é extremamente heterogêneo, homogêneo, heterogêneo. Fica difícil de tratar de um assunto desse. Que nação é essa? Como se forma uma nação? Bem, antes de mais nada, uma nação é um povo. Por isso que Pedro diz, vós sois povo de Deus. Um povo que Deus escolheu, que por opção, por escolha e por opção. Eu tinha um grande professor de teologia, teologia bíblica. A teologia sistemática, ela se desenvolve em cima de técnicas. Tanto que a teologia, durante muitos anos, foi chamada a rainha das ciências. Todas as ciências morriam na teologia, porque a teologia que definia tudo. Hoje dizem que não é mais, eu não sei qual é. Realmente eu não sei qual é a rainha da ciência. Mas antes era a teologia. E a teologia definia que para haver um povo, tinha que haver primeiro um rei, um início. E que este povo escolhia ser súdito deste rei. E ele fazia uma ilustração muito fácil, quando nós discutíamos eleição, predestinação e livre-arbítrio. 3 coisas distintas. Eu creio em eleição. Todos nós somos eleitos em Cristo. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenham a vida eterna. Vós, porém, vós sois raça eleita. Eu creio na eleição. Todo homem é um ser antropológico, homem e mulher. E também só tem 2, só tem homem e mulher, não tem mais nada no meio, não. Homem e mulher são eleitos. Como que essa eleição se define na posse? É como eleição. Eleição é o seguinte, eu me ofereço e você escolhe. Eleição é o seguinte, Deus me quer e o diabo me quer. Esse era o argumento do meu professor. Deus nos quer, Ele nos elegeu. Mas o diabo também nos quer. Ele toma tudo, porque ele não tem direito de criação. Então ele quer copiar o que Deus criou. E ele quer formar o seu reino. E ele também nos quer. Então quem decide é quem escolhe. É como na próxima eleição. 7 de outubro ganha quem você escolhe. É você que escolhe. Se der zebra, você gerou a zebra. Se der, você gerou. Porque você escolhe. E ele dizia, Deus quer você. O diabo quer você. Em quem você vota. Se você vota em Deus, o diabo perde de 2-1. Se você vota no diabo, Deus perde de 2-1. Então, a decisão final, mesmo que Deus tenha amado ao mundo, todos, de tal maneira que deu Jesus para que todo aquele que nele crê, o meu voto é quando eu creio, confesso e aceito ao Senhor Jesus como meu único Senhor e Salvador. Quando eu faço isso, eu sou salvo. E aí entra a minha teologia misturada. Eu sou eternamente salvo. Eu não sou salvo até que eu faça ou não faça mais algumas coisas. Porque Jesus disse que salvação é nascer. E a gente só nasce uma vez. Saiu do ventre da mãe para fora. Nasceu. Se você não gostou do mundo, não tem volta. Não se recapsula. Um nascido, não tem jeito de dizer assim, não gostei, voltar para casa. Não tem. Nasceu de novo, nasceu de novo, nasceu em Cristo, nasceu em Cristo, nasceu na salvação,
para a vida eterna. Vós sois povo de Deus, escolhidos e salvos pela graça irreversível e imutável do Senhor Jesus Cristo. O ato é meu, eu aceito ou eu rejeito. 2 ladrões estavam na cruz, a salvação estava no centro. Um olhou e disse, não quero. O outro olhou e disse, eu quero. O outro disse assim, por que você não resolve o teu problema? O outro disse assim, eu não consigo resolver o meu problema. Olhou para a cruz e disse, Senhor Jesus, lembra-te de mim. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A salvação é um ato de escolha individual. Os dois poderiam ser salvos. Os dois poderiam ser alcançados. Só que um disse sim e o outro disse não. Se você diz não, é inferno, mané. Mas se você diz sim, é vida eterna, meu irmão. Por toda a eternidade. Aquele que tem o Filho tem a vida. Não entrará em condenação. Já passou da morte para a vida. Isto é a formação. Tem um buraco aqui. É a formação de uma nação. Uma nação é formada por escolha. Segundo, uma nação tem governo. E os governos são vários. Temos monarquias. Há países que são conduzidos por um rei. É uma monarquia. Aquele cerimonial da Rainha Elizabeth, do rei da Espanha. Ainda há muitos reinos. Há muitos reinos. Misturados hoje com o sistema político que eu gosto, não é? É o sistema que, se eu pudesse escolher, eu escolheria. Vêm os monarcas, vêm os ditadores, reinos conduzidos por ditadores, como a Rússia, com Putin. É um ditador votado, mas é um ditador. É um déspota, entendeu? É aquele que não escuta os outros. Aqui um manda e os outros obedecem. Tem reinos que são chamados de domínios. São domínios. E tem outros chamados de democracia, que é o que nós praticamos, muito mal praticada, mas temos uma democracia. A democracia será expressa dia 7 de outubro. O povo tem direito de ir à urna, tem o direito de escolher. O candidato tem direito de se oferecer, dizer, olha, eu prometo isso, eu prometo aquilo outro. Nós vamos eleger no próximo domingo, no próximo mês de outubro, todos os poderes maiores. Nós elegeremos a Câmara Federal, o Senado Federal e a Presidência da República. Nós somos governados por 3 poderes, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Só não podemos eleger o Judiciário, mas o Legislativo e o Executivo nós vamos eleger. Isso se chama democracia. Foi Lincoln quem deu a melhor definição de democracia. O que é democracia? Lincoln diz, democracia é um governo do povo, pelo povo e para o povo. É o povo quem elege, é o povo quem escolhe, e é o povo quem dá e tira o poder quando ele acha que quem. Daí vem os impeachments, que não precisava usar impeachment, porque é impedimento. Para não ficar parecendo que é jogo de futebol, ficaram então com impeachment. Mas o que quer dizer? É impedido. Ele não está cumprindo a lei. Toda nação, ela tem governantes. É necessário que ela tenha governantes. Está um tipo de governo também chamado de anarquia. O que é anarquia? Ausência de governo. É a casa da mãe Joana, né? Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo canta, todo mundo é tanda, não sei o quê. Mãe Joana, porque casa que todo mundo manda, ninguém manda. Toda vez que você vê alguém assim dizendo em casa, fique sabendo que quem manda aqui sou eu, é porque ele não manda coisa nenhuma. Porque quem manda não precisa saber quem manda, porque todo mundo sabe quem é que manda. Quem é que manda? Quem é que manda? Anarquia. E eu termino aqui com as formas diferentes de governo. Em segundo lugar, todo governo tem uma bandeira. A bandeira é o símbolo. Hoje não se canta mais os hinos pátrios, mas eu fui, quando fiz meu curso primário, lá na minha Minas Gerais, eterna, não é? Que Moisés não sabia onde é a terra prometida. Ficou 40 anos perdido, ele estava procurando Minas Gerais, ele não sabia onde era. Mas eu me lembro que nós nos reuníamos sempre e cantávamos os hinos chamados cívicos. Salve lindo pendão da esperança. Salve lindo, símbolo augusto da paz.
O André arrepia todo com seu sangue de general do exército, entendeu? Ele se arrepia todo, mas eu amo isso. Então, toda nação tem uma bandeira, é o seu símbolo. Quando hasteia a bandeira, você apruma o peito, você ajunta as pernas, você põe a mão do lado e você ergue a cabeça, porque toda nação precisa ter um símbolo. Uma nação tem símbolos, uma nação tem governo, uma nação tem bandeira, uma nação tem regras, que é a Constituição. Toda nação tem que ter regra, senão é anarquia. Tem que ter leis, senão é anarquia. Eu estou enxugando aqui para fazer o que eu quero e não ficar aqui. E toda nação tem direitos constituídos, ou seja, tem leis, tem quem representa as leis. Tem forças armadas, tem força pública, tem juízes e tem aqueles que executam e cumprem a lei. Isso é uma nação. Isso forma uma nação. Ela tem um estilo de governo, ela tem uma bandeira, ela tem uma constituição, ela tem regras e tem aqueles que fazem a regra cumprir. Por isso nós temos polícia na rua. Por isso que nós temos cadeia para prender. Por isso que nós temos tribunais para julgar. Isso forma uma nação. O que é que Pedro quis dizer quando ele nos chamou de nação? Quando ele diz, vós sois a nação de Deus. O que quer isso dizer? Que nós teremos? Teremos. Então vamos deixar de lado o sistema de governo, porque a igreja, ela optou por governar-se de três formas. Há três formas de governo eclesiástico. Há um chamado episcopal. O episcopal já vem da palavra latina, um pouquinho grega também, não é muito longe, a palavra episcopos, de episcopos, do latim, que quer dizer aquele que é governado por um bispo. E nós temos muitas igrejas evangélicas que são episcopais, ou seja, o governo é regido pelo clero. Não é só a igreja romana, a igreja metodista a igreja anglicana há várias igrejas. Nós somos um pouquinho, metade, ref, porque é a nossa herança, nós viemos desta herança. E, então tem um governo, cada igreja tem um governo. Há um outro governo que é chamado governo representativo. Qual é o governo representativo? A igreja, nós somos isso, a igreja elege proporcional ao tamanho da igreja uma quantidade de pessoas que governa juntamente com os pastores a igreja. E volta à igreja todas as vezes que tiver alguma coisa que foge da nossa capacidade. Ninguém pode vender uma propriedade a seu bel prazer. Ele tem que reunir a igreja, e a igreja define. Para comprar, não, porque para comprar soma, entra, mas para sair é necessário que a igreja... E vai por aí afora, porque eu não estou dando uma aula de história da igreja, que é a minha cadeira, que eu poderia dar uma aula aqui de 50 horas sem cansar, que eu conheço, modéstia à parte, a matéria. Há um outro tipo de governo que é chamado presidencialista, que é o governo que diz assim, quem manda aqui sou eu, e o resto obedece. A distinta Assembleia de Deus, ela é uma igreja presidencialista. O pastor é chamado de pastor presidente. E acabou. Eu sou o presidente da igreja. O presidente, quando ele termina, ele passa a presidência para um outro presidente, e lá se vai, e lá se vai, e lá se vai. Muito bem, isso não é o governo da igreja cristã. A igreja cristã, ela é conduzida por um chefe só. A igreja é conduzida pelo Senhor Jesus. Há duas referências que Jesus chama a igreja, pronuncia a palavra igreja, duas. Esqueça o Apocalipse, do homem de cabelos de fogo, olhos de fogo, pés de fogo, e lembre-se de Jesus de Nazaré. Esqueça Apocalipse, que Jesus aparece dizendo que é aquele que anda no meio da igreja. Esqueça. Pega os 4 evangelhos. Jesus só vai falar em igreja 2 vezes. Uma delas é quando houver pecado na igreja. Ele diz assim, se o teu irmão pecar contra ti, vai ter com o teu irmão. Se o teu irmão te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, leva mais uma pessoa. Se o teu irmão não vos ouvir,
leve-o à igreja, ou seja, reúna todo o povo, traga a pessoa aqui na frente e mande ele retratar. É a primeira vez que Jesus fala na palavra igreja, que significa assembleia. É um bom termo para a igreja, assembleia, ou seja, onde mais de 2 pessoas se reúnem, 2 ou 2.000, é uma assembleia. O voto é proporcional à quantidade de pessoas. Se ele não ouvir você, se ele não ouvir os 2, leva-o à igreja. Jesus falou a primeira vez a palavra igreja, ou seja, assembleia que tem poder de disciplinar, incluir, excluir, punir ou libertar. Passou, primeira vez. Segunda vez que Jesus falou de igreja. Voltavam eles de Galiléia, de Filipe, e pergunta Jesus aos discípulos: que dizem o povo ser o Filho do Homem? E eles dizem, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, e outros dizem que tu és um dos profetas. E Jesus virou-se a eles e lhes disse: e vós, quem dizeis quem eu sou? E Pedro bocudo logo falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe replica: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, que significa filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a segunda vez que Jesus fala de igreja, e então ele usa o possessivo. Ele disse: edificarei a igreja. É a única vez que Jesus fala em palavra igreja nos evangelhos. Igreja, ela é minha, ele diz: Pedro, tu és Pedro. A Igreja Católica arrumou lá aquela conversa que Pedro é a rocha, sobre a rocha, conversa fiada. Não sabe nada, Ele estava dizendo: tu és Pedro, sobre a tua confissão, que eu sou o Filho do Deus vivo, correto. Esta é a pedra, sobre esta pedra, que eu sou o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja, e ela será minha, não será dos batistas, dos nazarenos, dos assembleianos, dos quadrangulares, dos metodistas, nem dos católicos. Ela será minha igreja. Haverá um dia que todas as placas e os estatutos serão arrancados, e os estatutos serão queimados, e o povo de Deus será ajuntado, e haverá um só rebanho e um só pastor. Glória a Deus! Esse dia há de acontecer, quando nós não vamos ficar brigando um com o outro e dizendo: eu estou certo, você está errado, a doutrina da minha igreja é boa, tu é ruim. Tudo isso é lero-lero. Haverá um dia que ele vai passar a régua, e ele ajuntará as suas ovelhas e separará os bodes, e ele será o pastor das suas ovelhas. E haverá, diz a Escritura, um só rebanho e um só pastor. Glória a Deus! Este dia virá, e ele talvez esteja mais perto do que muitos de nós possamos estar entendendo. Então, é um povo que tem governo. Nós não estamos nas mãos de diáconos e presbíteros. Nós não estamos nas mãos de presbíteros, bispos e pastores. Pedro disse: quando o grande pastor das ovelhas se manifestar. O grande pastor das ovelhas é Jesus Cristo. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem e elas me obedecem. Este é o grande pastor da igreja, é o supremo pastor da igreja. Portanto, nós temos governo. Segundo lugar, eu disse que uma nação tem que ter uma bandeira. Sim, nós temos uma bandeira. Nossa bandeira tem nome. Em hebraico, a palavra bandeira é Nissi. Um dia, Moisés, numa guerra, não tinha como juntar o povo. Ele amarrou um pano branco num bambu, fincou e disse: Jeová Nissi. Ou seja, o Senhor é a nossa bandeira. Nós não somos judeus, aquilo lá é para judeu.
Mas houve um dia que o Senhor levantou um mastro no Calvário e pendurou Jesus Cristo. E o seu sangue foi derramado. E ele fundou então a nação santa. E a nossa bandeira, se tem cor, ela é uma bandeira manchada de sangue. O sangue do Cordeiro, sem mácula. O sangue do Cordeiro, sem defeito. O sangue do Cordeiro, eterno. A nossa bandeira é o Senhor Jesus. Para aqueles que não sabem, para não virar idolatria, Jesus foi crucificado absolutamente nu. Absolutamente nu. Os panos que hoje chama de santo sudário é alguma coisa que José de Nicodemos enrolou para sepultá-lo. E se porventura existiu, não tem nenhum valor espiritual, nenhum, porque pano não salva. O que salva é o sangue de Jesus, que é a bandeira da igreja, é o sangue do Senhor Jesus, que nos purifica. Ato contínuo, heurístico do grego, ato contínuo, permanente. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A gente não tem que esperar o dia da ceia para pedir perdão de pecado. Pecou, pediu perdão, está perdoado. Acabou. Acabou. É o que a Bíblia diz. O pecado é perdoado pela permanência do tempo, do verbo, no grego de 1 João 1,9. Se cometermos pecado, se dissermos que não cometemos pecado, nos tornamos mentirosos e a tua palavra não permanece em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de todas as nossas injustiças. Então, quem disse que quem não peca, mente. E quem disse que não foi perdoado, não entendeu o Evangelho. Porque o perdão é um ato contínuo, imediato, desde que você reconheça que pecou e peça perdão. Não tem que esperar a ceia, porque pode ser que você morra antes da ceia. E a ceia não tem poder salvítico. A ceia não tem poder de salvação. Tomar o suco de uva e comer o pão não tem poder de salvação. O poder de salvação é único e exclusivo por Jesus Cristo e pelo sangue do Senhor Jesus, que nos tira e tira o pecado que o pecado produziu em nós. Então, nós temos uma bandeira, nós somos uma nação, nós temos governo, nós somos uma nação, nós temos um governo, estou repetindo aqui. Às vezes que nem eu leio o que eu escrevo. Diz que tem que ter dom de interpretação de línguas, mas tem que ter dom também de interpretação de escrita. A única coisa eu faço, pastor nenhum prega num papelzinho desse que eu já preguei. Se ele pegar aqui, ele não lê nem o texto. O que eu faço tudo em escritas estranhas. Faço tudo aqui escrito em línguas estranhas e eu faço tudo em escritas estranhas. Terceiro lugar, todo governo tem regra, tem Constituição. Qual é a Constituição da igreja? É toda a Bíblia. É muito. Nós temos dois. Você disse que tem a Bíblia toda agora na tela. Ponha os 10 mandamentos para mim, se você tiver jeito. 10 mandamentos está em Êxodo capítulo 20, de 1 a por ali. Segundo, coloque o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é Mateus capítulo 5, do verso 1 ao verso 10. Então, se você... A Bíblia eu sei de cor muito. Gostaria de saber mais. Eu já soube mais. Quando eu era mais novo, a mente era melhor. Agora, com 73, tem dia que eu solto Barrabás e crucifico. Tem dia que eu solto Jesus e crucifico Barrabás, entendeu? Eu confundo as coisas um pouco e a coisa vai. Então, nós temos regra. Qual é a regra da palavra de Deus? Mas há 2 lugares da palavra de Deus. Se toda ela fosse nos tirada e ficasse, primeiro, os 10 mandamentos. Essa é a nossa regra eterna. Os 10 mandamentos começam com: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagens de escultura, não as adorarás e nem lhes darás culto. Terceiro, vamos, gente, eu esqueci, vê se vocês lembram, hein?
Você não está lendo, não? É Êxodo capítulo 20, do verso 1 em diante. O terceiro. Qual é? Obrigado. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Ele não terá por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque 6 dias o Senhor trabalhou, mas no 7º dia Ele descansou. Naquele dia não trabalharás, nem tu, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, etc. e tal, etc. e tal. Quinto mandamento, honra teu pai e sua mãe, porque o Senhor prolongará os teus dias na terra, se você honrar a teu pai e a tua mãe. Sexto, fala aí, fala para o teu irmão ao teu lado, fala um para o outro, não matarás, não matarás. Aí vem uns mandamentozinhos curtinhos e fáceis. Sétimo, vocês já estão lendo, não estão? Eu estou vendo alguns olhando para lá. Não furtarás. Não adulterarás. Obrigado. Chegou. Não, já vai. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por nós. Vai embora, irmão. Pode ir. Nós estamos na frente. Vamos embora. Nós já estamos. Não adulterarás. E aí, amigo, aí tinha que parar. Mas não adulterar. Adulterar não é só cometer sexo. Adulterar significa falsificar. Correto, doutor? Doutor Casoni? Adulterar significa falsificar. Qualquer coisa que você falsifica, você adulterou. Você adultera um cheque, você adultera um documento, você adultera uma escritura. E você, cada vez que pratica sexo fora do casamento, você adultera. O contrato de fidelidade que você fez com a sua esposa, que somente te guardarás para a tua esposa e a esposa se guardará para o seu marido. Por isso que chama adultério. Mas é mais do que sexo, vai mais além. Já paramos de roubar, não? Já foi. Não furtarás, é muito mais coisa. E vai, agora pode ler. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E finalmente, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o boi, nem jumento, nem coisa alguma, porque o Senhor não terá por inocente. Acabou aí, não é? Esse é o último. Se tirasse todo o Velho Testamento e ficasse isso aqui é a Constituição da Igreja, do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, atrás dos ministros de um dos poucos Supremos Tribunais que honram a função, estão os 10 mandamentos cravados em pedra. Com esta questão de igualdade religiosa, os muçulmanos tentaram retirar, e a nação votou, quase que por expressão unânime, que os 10 mandamentos não era regra de religião, mas era regra ética, moral e espiritual. Se nós guardarmos os 10 mandamentos, nós temos já a Constituição do nosso país. Nós não matamos, nós não roubamos, nós não fornicamos, nós não adulteramos, nós não falsificamos e nós não desejamos o que não é nosso. Isso é regra. Segundo lugar, a Constituição da igreja foi dada por Jesus. As bem-aventuranças. Deu tempo, meu filho? Porque eu sei de cor também. É que eu misturo, né? Eu tenho hora que eu ponho uma coisa na frente do outro. Mas eu sei de cor. Mateus, está? Lá está. Vamos ler juntos? Vamos ficar em pé um pouquinho para ficar gostoso o culto? Vamos. Não é para ir embora não, hein? Aproveita e fica em pé e vai embora, que um anjo esteja com a espada, eu declaro. Eu declaro que o anjo com a espada esteja na porta e que todo atravessar seja decapitado. Pronto, vamos. Vamos lá. Vamos. Isso é regra, irmão. Fica com os 10 mandamentos e fica aqui. Acabou. É a Constituição da igreja. Vamos ler juntos? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você tem que ser rápido aí, mané. Vai, chipa. Irmão, entalou. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, vos injuriarem e mentirem, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Minha versão é outra que não é essa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Pode assentar, relaxou um pouquinho, já está na hora de terminar também. Se nós ficássemos com as bem-aventuranças do lado de cá, como se fossem 2 remos, para conduzir a nossa vida, e os 10 mandamentos do lado de cá, nós teríamos a constituição da igreja. É o que não fazer e o que fazer. É o que não pode fazer. É isso aqui, 10 mandamentos. O que pode fazer foi aquele que disse, antes de dizer isso, não pensem que eu vim revogar as leis e os profetas. Isso é, tudo que está no Velho Testamento, eu continuo crendo, disse Jesus. Eu não vim revogá-las, eu vim para cumpri-las. E então ele começa a dizer, bem-aventurado, e vem às 11. Bem-aventurança, porque o versículo 12 e o 11 são irmãos gêmeos, na verdade, são 11 bem-aventuranças, que é o que eu devo fazer. Eu devo praticar justiça, eu devo ser misericordioso, eu devo. E se eu ajunto esses 2 remos, isso eu não posso, isso eu posso. Isso eu não posso, isso eu posso. Isso aqui eu não devo, isso aqui eu devo. Eu tenho regra, e essa é a regra da igreja, a regra eterna da igreja. Nação santa, povo, estou cansado. Ou seja, estou velho, cansado. Essa é a regra da igreja. Dá licença. Desce mais uma, por favor. Essa é a igreja, a nação do Senhor. Ela é a mesma coisa que uma nação. Nós temos um governo. A igreja é governada pelo Senhor Jesus. Nós temos uma bandeira. É a cruz manchada de sangue. É a nossa bandeira. Nós temos uma constituição ampla. E nós temos, então, um regimento interno, que seria os 10 mandamentos e as 11 bem-aventuranças. Isso tudo é a nossa constituição. Mas os 10 mandamentos resumem todo o Velho Testamento. E as bem-aventuranças resumem todo o Novo Testamento. E se nós colocarmos isso em prática e fazermos disso a nossa regra de caminhada, nós nos tornamos uma nação. Uma nação que aí eu volto a Pedro e ele então nos define dizendo assim, vós sois uma raça eleita. Pega essa palavra eleição. Deus nos elegeu em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, até o diabo ter sido expulso do céu. Não existia inferno, porque Deus não criou ninguém para ir para o inferno. No ato de criação de Deus, não há criação de inferno. Ele elege a todos para que vão para o céu, como há 3 exemplos bíblicos de como se ir para o céu no Velho Testamento. Um deles era um homem chamado Enoque, que ele andava com Deus. Deus gostava de conversar com as suas criaturas. Diz que toda tarde ele descia para conversar com Adão, até a Eva aparecer, viu, irmãs? Ele descia para conversar com Adão. E diz a Bíblia que eles passavam assim por redor da terra. E viu uma jaca, e Deus disse, o que é aquilo, Adão? E Adão ensinava para Deus, aquilo é jaca. Como? O Senhor mandou eu pôr o nome das frutas. Sabia disso ou não? Que Deus não nomeou nada?
Disse para Adão: eu faço, você põe o nome. 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 Aquela jaca, senhor. Grande, hein? É grande. O senhor não viu o rinoceronte ainda, viu? Eles conversavam. Esse era o plano de Deus. E aí a Bíblia pula umas paginazinhas e encontra um homem chamado Enoque. E diz a Bíblia que Enoque andava com Deus. Deus descia, conversava com Enoque. E teve um dia que Deus disse: Enoque, essa conversa nossa já não é uma conversa para fim de tarde. É para toda a eternidade. Mão no ombro, Enoque. E a Bíblia diz assim: Enoque já não era, porque Deus o tomara para si. Não existia morte naqueles dias, meus irmãos. Deus o tomara para si. E mesmo depois que o pecado entrou e que a morte era, tinha uns camaradas que eram meio chegados de Deus. E Elias tinha feito uma porção de coisas, uma mulher implicada com ele estava escondido lá numa toca, Deus mandou sair, ele terminou o serviço dele, e numa tarde ele estava num lugar, e de repente ele discou o celular dele. Como é que chama esse negócio que está usando hoje agora, que vai chamar que não chama táxi, como é que chama? Como é que chama esse negócio que não chama táxi, irmão? O Uber. E Elias fez assim, o Uber, ele errou, falou céu. Veio uma carruagem de fogo com cavalos e cavaleiros. Vocês lembram aquele filme fantástico chamado Carruagem de Fogo? Quem viu? Levanta a mão quem viu. É do tempo que tinha filme bom. Eita, filme bom, hein? Carruagem de Fogo passou. E os profetas estavam juntos, Elias, Eliseu, e uma escola de coisa. Ei, Urbe! O cara do Urbe falou assim: só Elias. E Elias foi para o céu, no seu carro de fogo, com a sua carruagem, e foi amanhã do céu. Hoje de manhã eu citei que quando Moisés morreu, estava uma briga onde que ia enterrá-lo. Aquela fiarada de Jacó, aquela netraiada que andava atrás dele. Cada um queria o corpo. Deus tomou para si. E nós não sabemos se Moisés foi enterrado. Porque no Monte da Transfiguração apareceram 3 pessoas junto com o Senhor Jesus. Quem foi? Quem foi? Elias e Moisés. Se tivessem morrido, teriam virado pó. Só tem corpo quem não morreu. É bem provável que Moisés tenha tomado o urbe de Deus e tenha subido para a eternidade também. Creia do jeito que você quiser, porque a Bíblia dá lugar para você. Eu creio que não foi assim. Eu creio que Deus enterrou Moisés em algum lugar. Quem não esteve de manhã, eu vou repetir. Para que não tivesse uma segunda Meca. Porque os muçulmanos têm, há 600 anos, o túmulo de Maomé, que 1 bilhão de pessoas vai lá por ano, e um muçulmano não pode morrer sem ir no túmulo de Meca pelo menos uma vez na sua vida. Os judeus, que eram mais idólatras do que qualquer povo da terra, iam fazer do túmulo de Moisés uma Meca, para todo mundo ter que ir lá beijar o muro. Eles vão lá beijar aquele muro velho de Jerusalém, ficar lá batendo cabeça naquele muro até hoje, porque tem uma tendência idólatra dentro deles, e vai um monte de evangélico aqui que vai lá e fica batendo cabeça também, hein? Isso é idolatria. Botar um papelzinho dentro daquele buraco, lá não tem Jesus não, a nossa rocha não é aquela. E tem gente que já é batizado, vai lá e batiza de novo. Aquela água não é a água que Jesus foi batizado. Ela já foi embora faz muito tempo. Batismo é um só, há uma só fé, um só Senhor. Eu fui lá com o pastor Fernando e o meu filho, o pastor Fernando, disse: me batiza? Não, eu não batizo, eu não rebatizo. Eu não rebatizo nem presbiteriano que foi batizado com uma caneca d'água na cabeça. Tá bom para mim, irmão. Se serviu para você, serve para mim.
Se serviu para você, serve para mim. Não tem importância nenhuma. Porque batismo não salva. Se batismo salvar, quem foi batizado no mar é mais crente do que foi quem batizado aqui. E aqui só tem 2.000 litros d'água. Lá no oceano não sei quantos mil litros cúbicos. Mas eu não sou idólatra. Transformar muro em... virou bode agora, crente. Papelzinho, minhas orações, papelzinho, minhas orações. Eu não. Sou crente. Uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Você fez? Não fez mal. Fez mal? Bem, também não fez. Você pode ter certeza disso, a não ser que você não tenha sido batizado e você não acreditasse no seu batismo. Porque tem gente que foi batizado quando criança. E acha que aquilo, batismo de criança, você não sabia, batizaram você sem você querer, te enfiaram uma caneca d'água na cabeça, ou qualquer coisa que fizeram. Aí você, já que eu estou aqui, mas não porque Jesus batizou, a água que Jesus já batizou já evaporou, já foi embora, já faz muitos anos, já foi, já voltou, já evaporou, acabou. Não é o mesmo Rio Jordão, só na geografia.